nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Holmes. Será o Sherlock? Será o Watson? Mas Holmes pergunta: faça um vídeo sobre mediocridade e sucesso, e outro sobre motivação. Bom, são três temas assim, né, muito frequentes na psicologia das organizações, na psicologia das empresas, né, que a gente vai tentar abordar assim, do ponto de vista do que uma intelecção psicanalítica poderia dizer sobre isso. Acho que do ponto de vista do entendimento das motivações, vamos lembrar, né, a palavra vem do latim motus, né, aquilo que move as pessoas e que muitas vezes na psicanálise está associada com a teoria das pulsões. O trieb é algo que, assim, no seu sentido de deriva, de deslocamento, de empuxo ao trabalho, né, uma das definições de pulsão, está muito aparentado essa ideia de motivação. A gente também pode dizer que aqueles estados de perda de motivação, que a gente pode tematizar, da melancolia para a depressão, do rebaixamento do desejo, para a alienação do desejo, em determinados estados, vamos chamar assim, hipermotivacionais, que a ideologia contemporânea adora produzir, né? Da gente manter-se sempre em desafio, sempre em ultrapassagem, sempre focado, vinculado. Não sei se a gente poderia acompanhar muito bem esse ideal assim da motivação permanente, a não ser traduzindo ele, muitas mediações, pela ideia de desejo, e mesmo assim separando um pouco o desejo da demanda. Em relação à ideia de sucesso e mediocridade, eu começaria questionando um pouco essa oposição. Nem sempre, e infelizmente, aquele que obtém sucesso deixou de ser medíocre. Há pessoas, há ideias, há projetos extremamente medíocres e que alcançam, por várias circunstâncias e por várias situações, um grande sucesso. Então a gente pode lembrar aqui duas formulações. Uma do Freud, que dizia assim, olha, o objetivo da psicanálise é transformar o grande sofrimento neurótico, histérico, em miséria banal, né? Banalidade é um dos nomes da mediocridade. Então, diria, olha, está no nosso horizonte que a gente se apreenda também como médio, como medíocre, como mais um, né? Como mais um nessa imensa e variada assim, fauna, marcha humana. Mas há outras conotações que a gente pode questionar para medíocre, que é aquele que não arrisca, que é aquele que é excessivamente conformado, que é aquele que é assim, médio, porque entende que aquela é a posição esperada, desejada dele em relação ao mundo, pelo outro, e assim por diante. Então é como se fosse assim, a mediocridade como um refúgio, porque sair do cardume te expõe a ser diferente. O diferente pode ser punido, ele é virtualmente objeto de um escrutínio maior, né? Essa mediocridade, ela está, em geral, ligado ao que o Freud chamava dos processos de identificação de grupo, de massa. Onde o que eu faço? Né? Quer dizer, isso é uma concepção diferente da outra do que é ser medíocre. Eu me demito da minha responsabilidade subjetiva, eu me demito de tomar decisões sobre a minha vida, sobre o meu destino, sobre o meu desejo, e assim transfiro isso para o grupo, transfiro isso para o líder, transfiro isso para alguém, transfiro isso para um nome ao qual então eu me meço, né? Então a mediocridade ficaria concernida a esse estado que envolve então rebaixamento cognitivo. Envolve, não é que o sujeito não seja propriamente inteligente, mas ele renuncia ao exercício do pensamento. Ele renuncia, para falar com Kant, né, da Was ist Aufklärung, né, que é o iluminismo, que é o projeto da emancipação, é você pensar por si, é você ser capaz, portanto, de dar-se razões e justificar-se no uso público do que você pensa. O
O medíocre, ele transfere essa responsabilidade. Então, no fundo, a mediocridade aqui vai ser sinônimo de covardia, né? De covardia moral, mas talvez a pior covardia para a psicanálise é aquela, assim, com o desejo, né? É aquela de você ter não traído ideais, não traído o grupo, não traído a família, mas traído a si mesmo. Né? Traído aquilo que você pensa, traído aquilo que você quer. Como diz esta música que eu gosto muito, só uma palavra me devora, aquela que meu coração não diz. Tá aí o medíocre. O medíocre não faz poesia, né? No sentido de não arrisca com a linguagem, no sentido de que é devorado pela palavra que ele não diz, ela não empenha. Do outro lado, a gente já tem assim a retórica do sucesso. Então, muito cobiçada, muito ligada ao quê? A essa gramática do ou você está no rebanho, para falar com Nietzsche, né? Ou você gosta de ser pastoreado, ou você é líder, ou você é mestre, ou você é o senhor, ou então você é que está comandando as massas. Tem gente que só consegue pensar assim e que vai levando a conversa para isso, né? Os outros não entendem, as massas são burras, o povo não sabe o que quer, então a gente precisa de uma liderança, a gente precisa de alguém que governe o rebanho, né? E isso estaria então do lado daquele que tem um certo tipo de sucesso em oposição à mediocridade, tal qual a gente aqui definiu. Mas vamos lembrar um texto pouco lido, chamado Alguns Tipos de Caráter Dilucidados pela Clínica Psicanalítica, escrito pelo Freud, onde ele tem gente que vai dizer que é patologização, né? Tem gente que vai dizer que isso não pode, mas ele descrevia um funcionamento, né? Que é assim, aqueles que fracassam quando triunfam. Isso a gente encontra na clínica. Isso é um tipo de sintoma, não, é uma narrativa, vamos chamar, uma forma de sofrimento. Que é aquela pessoa que, por motivos muitas vezes edípicos, no sentido assim de não poder superar o líder, superar o pai, e quando ele alcança, ou quando ela alcança aquela posição, aquela promoção, aquele estado de reconhecimento, aquele cruzamento de um grande obstáculo, ela finalmente então chega naquilo que para ela era um horizonte. E daí no dia seguinte ela começa a falar bobagens, se sentir impostor, sentir que é uma insegurança assim, difícil de localizar, sentir que ela não merece, sentir culpa e agir em função disso. Muitas vezes destruindo sua carreira, destruindo o seu sucesso, porque ele psiquicamente é muito difícil de suportar. Aqui vamos de novo para o Freud, né? Dizer, aquele que tem sucesso, ele é imediatamente objeto de inveja. Aquelas que estão na massa, medíocres e covardes no sentido nietzschiano, eles sonham que um dia, ou que na verdade eles já são, mas ninguém está percebendo, aquele que está tendo sucesso. Então há uma relação básica, né, de inveja, às vezes de ciúmes, às vezes de desejo de destruição, em relação àqueles que estão percebidos na posição de sucesso. E como todo mundo sabe disso, aquele que vai para aquilo que ele acha que é um grande sucesso, se torna então imediatamente um confronto com os seus próprios ideais. Sabe aquela pessoa que ela vive criticando os outros, vive dizendo que ninguém faz nada direito, vive dizendo que, olha, eu seria muito melhor? Daí você pega ela e põe no lugar de poder. O que acontece? Né? Todo mundo diz, agora eu percebi quem é essa pessoa. E muito frequentemente essa pessoa imposta naquele lugar, você imagina, agora ela vai resolver, agora ela vai agir em conformidade com o sucesso que ela obteve. E o que ela faz é voltar para trás, é se boicotar, se destruir, não usufruir do sucesso, né? Imaginar que
que precisa ter uma posição, vamos dizer assim, de retraimento, muitas vezes, excessivo, ou dificuldade de partilhar o sucesso, né? Eu acho que aí queria prestar uma homenagem a um professor e amigo, colega muito querido, falecido recentemente, Antônio Ciampa, professor de Psicologia Social na PUC de São Paulo durante muitos anos, deu aula comigo na antiga Universidade de São Marcos, é uma pessoa que me ensinou muito sobre ser professor, e eu tinha uma teoria, né, que eu acho muito razoável. Ele trabalhava muito também com empresas, trabalhou com empresas, com grupos. Ele dizia, olha, essa ideia da liderança, né, do self-made man, aquela que você fez e que é completamente diferente dos outros, que tem uma substância mágica e tal. Um bom líder em geral é aquele que cria um sentimento de que o sucesso é coletivo. O sucesso foi feito pelo time, foi feito pelo grupo, e que, portanto, a liderança tem que ser exercida, assim, coletivamente, tem que ser exercida naquilo que a gente poderia chamar, assim, de uma espécie de vida simbólica com o teu percurso. Quer dizer, você alcançou sucesso? Tua tarefa, interpretar como isso aconteceu. Ler como isso aconteceu. Porque eu sou uma pessoa especial, talentosíssima, os deuses me tocaram. Uma interpretação. Outra interpretação. Puxa, teve muita gente que me ajudou, tive bons encontros, soube usar as minhas adversidades, minhas fraquezas, aproveitei momentos em que tive que ser corajoso, tive que contrariar, tive que dizer verdades amargas, tive que renunciar a ganhos narcísicos imediatos. Uma série de coisas estão compreendidas na, vamos chamar assim, psicologia do sucesso. Em geral, coisas relativas, né, a como a gente se diferencia, como a gente lida com as nossas dívidas simbólicas e como a gente entende o que é o lugar de alguém que é bem-sucedido numa sociedade desigual. Dizer, em que não estão, como vai dizer grande teórico, né, da justiça, Rawls, né, nós não estamos numa posição de saída igual, né, deveríamos estar, para a gente falar em justiça, mas uns, né, saem de elevador e saem do primeiro andar, outros vêm do subsolo e vão de escada. Então, o que é um sucesso? No quê? Nesse ambiente, nesse discurso, para aqueles que, e isso é muito importante para quem tem assim um sucesso mais diferenciado, né? Responder para si, ter assim essa elaboração de por quem você quer ser reconhecido, por quem que vale a pena, que faz que o seu trabalho seja assim, realmente apreciado. As massas, é o número de cliques, é todo mundo, é qualquer um, é BBB, ou são aquelas pessoas que você trabalha muito para poder estar perto do sujeito para ele poder te reconhecer de uma maneira que você reconheça o reconhecimento que ele te presta. De uma maneira que você possa dizer, olha, realmente aqui tem uma realização que é, de novo, coletiva, partilhada, comum, feita em um processo que não é de hiperindividualização, né? Porque no fundo é isso que atrapalha muito esse líder bem-sucedido, que muitas vezes então vai se tornar uma fonte de inspiração, e se espera que ele exerça aquilo que ele possui, para o quê? Para influenciar as pessoas, né? E é verdade, mas o que significa influenciar as pessoas? Fazê-las pensar, fazê-las criticar, fazê-las estudar, fazê-las ler, fazê-las ter contato com a cultura, ou fazê-las obedecer, fazê-las manter-se como um rebanho, fazer com que elas se mantenham na mediocridade. Então, a mensagem aqui é que essa simetria, essa oposição entre sucesso e mediocridade precisa ser dissolvida, né? Ela não é muito boa, né? Um mundo, como a gente já escutava anos atrás mais, né, entre losers e winners, é um mundo em que você está dizendo a regra é a injustiça, né? Ainda que, e aqui vai a nossa crítica contra assim, certas objeções em torno da elite, a elite, no Brasil é uma elite muito inconsequente, é verdade, mas o conceito de elite ele é importante, né?
porque ele te convida ao que você faz com o sucesso que você tem. Tá? Como você distribui, como você interpreta, como você subjetivamente lida com isso, como você coletiviza. Do contrário, nós nos tornamos então escravos, né? Escravizados, nesse sentido hegeliano, das motivações que dizem assim, se você estiver muito motivado, e você quiser muito, então você vai obter tudo aquilo que você quis, né? Vamos escutar o gênio da lâmpada, né? Faça 3 pedidos, mas cuidado com o que você pede, porque em geral você não tem a menor ideia se você vai aguentar o que o gênio vai trazer para você. Então é isso aí, gente. E abraço. Rafael Fernandes. Clique aqui no heróico, triunfante, superstar, que vai nos levar todos para o Stige Aqueronta Movebo.